Pelo menos 4 vacinas contra o coronavírus já têm mais de 90% de eficácia. É o que dizem os estudos feitos sobre essas vacinas. Mas o que será que falta para que elas sejam liberadas para a população? Como é que isso deve ser feito? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a médica infectologista Simone Bonafé. Tudo bem, Simone? Oi, tudo bem? Aliás, vacina é o que a gente quer muito rápido, porque aqui em Maringá, por exemplo, que não é a pior situação, a gente já tem vários hospitais que não estão recebendo, né? Pacientes que já estão lotados, é isso? Exatamente. A gente tem vários hospitais na cidade, principalmente hospitais particulares, né, privados, que não estão mais conseguindo receber paciente por já estarem lotados, tanto a UTI quanto as enfermarias. Isso assusta bastante, né? Com certeza, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a morrer por falta de leito. Agora, essas vacinas já divulgaram que tem eficácia, que tem efeitos reduzidos, adversos? Então, na verdade, existem várias vacinas, né? E em fase 3, a gente tem 9 vacinas que estão em fase 3, nenhuma ainda está aprovada para uso. Agora, a partir do dia 10 de dezembro, a vacina da Pfizer vai ser solicitada nos Estados Unidos e no Reino Unido para começar a ser usada. Se for aprovada, eles já vão começar a vacinação lá. Aqui no Brasil, todas as vacinas ainda estão em fase 3. Aí mesmo a vacina da Pfizer, apesar de a gente ter estudos aqui no Brasil com ela, ela não tem previsão de vir agora para a gente, talvez no meio do ano. Como é que funciona isso? Ela passa por vários testes e depois, por exemplo, da fase 3, o que acontece? Na verdade, assim, são 3 fases de teste, né? Então, primeiro, eles fazem a molécula e vê que a molécula é viável. Aí começa a fazer primeiro estudos menores até chegar no estudo de fase 3, que é numa população maior. E aí foi como você falou, a imunogenicidade de 90%, ou seja, teoricamente por esses estudos, 90% dos pacientes que tomaram adquiriram imunidade para a doença. E também vale a pena a gente lembrar que tem 4 tipos de vacina. Então tem a vacina RNA, que é essa vacina da Pfizer, que na verdade eles colocam um pedaço do vírus, né, dentro da gente. Tem a vacina do vírus vivo atenuado, né, que é uma vacina com o próprio vírus, mas, digamos assim, com ele mais lentificado. Tem a vacina, que é a vacina que a gente usa o adenovírus, na verdade, que a gente usa um outro vírus com a proteína do coronavírus para poder gerar imunidade. Que esse daí são 2 vacinas que estão em teste no Brasil, que tem da Johnson e da AstraZeneca. A de vírus vivo é a Coronavac, que está sendo testada em São Paulo, a RNA da Pfizer. E tem um 4º tipo de vacina, que agora está entrando em fase 3, que é como se fosse a casquinha do vírus só. Né? Então, que é igual, por exemplo, a vacina de hepatite B também, que é a casquinha do vírus. E essa daí a gente tem, por exemplo, da Novavax, ou da Sanofi, né? Da GSK, desculpa, são as vacinas que a gente tem. Então, cada vacina, ela age de uma maneira diferente. Algumas vacinas, por exemplo, a de vírus vivo, a gente sabe que acaba tendo mais efeito colateral, porque você está dando o vírus inteiro, né? Apesar de ser um vírus que não está tão forte, é um vírus mais fraco, mas existe uma chance de reação adversa mais grave, maior. Para idosos, por exemplo, seria um problema, né? Maior. Possivelmente, para pacientes imunossuprimidos, não pode ser dado vacina de vírus vivo, né? Além disso, assim, a vacina de RNA é uma vacina nova, que nunca foi testada em humanos. Então, a gente não sabe exatamente a longo prazo o que essa vacina pode gerar. E, além disso, os estudos são feitos com uma população saudável, uma população entre 20, 15 até 50 anos. E quem a gente vai vacinar não é essa população. Provavelmente a vacina vai ser dada para profissionais de saúde, mas também para os grupos de risco. E um dos grupos de risco é idoso ou pacientes com comorbidade. Então a gente não sabe falar se a imunogenicidade nesse grupo vai ser igual a que apresentou no grupo de pessoas saudáveis. Pode ser que a resposta imunológica desses pacientes seja menor. A gente não sabe. Então, assim, tudo é muita especulação. Então, assim, a gente tem que lembrar que a vacina vai chegar, se Deus quiser, chega. Né? Vai chegar logo. A previsão num cenário otimista aqui para o Brasil é no outono, né? Ou seja, março, abril, né? Que vai chegar a vacina aqui para a gente. Então, a gente ainda tem alguns meses sem vacina. E a gente também não sabe como vai ser a resposta da população à vacina. Então, o principal ainda é o uso da máscara, o distanciamento e a lavagem das mãos. Isso não vai mudar. Então, assim, é uma coisa que as pessoas têm que se conscientizar, que apesar da vacina chegar em breve, quando eu digo breve, assim, talvez os próximos 6 meses, né, daqui para 6 meses, não quer dizer que as pessoas podem relaxar. Eu entendo que está todo mundo de saco cheio querendo aglomerar. Né? Eu mesma quero aglomerar, tal, mas assim, não pode. Não pode.
Aliás, o resultado que a gente está tendo Exatamente, agora olha é o que disso, aconteceu. né? Exatamente, foi o que aconteceu nos últimos 20 dias, né? Que a gente saía e via tudo cheio. Esse final de semana mesmo, eu tentei numa sorveteria ali no Parque do Ingá, lotada. E o povo vê fila, parece que fica mais ainda na fila. O sorvete deve ser muito bom mesmo, eu até quero voltar lá. Mas assim, não dá pra ir num lugar cheio. Você entendeu? É isso que as pessoas não têm essa consciência. De chegar num ambiente e ver que tá cheio, dá meia volta e vai pra outro lugar. Porque a gente não pode aglomerar. Quanto mais a gente aglomera, maior a chance de transmissão. E a gente tá batendo no final de semana 200 casos. Coisa que final de semana a gente tava batendo 40. Por quê? Porque não sai exame da rede pública final de semana. Né? Os exames acabam se concentrando terça, quarta e quinta, que tá dando 400 casos. Mas no final de semana que só sai a rede particular, tá dando muitos casos. Hoje mesmo, eu tava passando ali pela Avenida Brasil, tava uma fila de carro. E eu tentando esperar, não tava entendendo o que tava acontecendo, achei que era o farol. Não era. Tava dando a volta no quarteirão de um laboratório que tem na Santos Dumont, só que a fila já tava na Avenida Brasil. Nossa. Entendeu? Então pegou a Santos Dumont, a Cidade de Leiria e a Avenida Brasil. E a fila tava, tipo, quase na rotatória. Uma fila enorme de carros, de pacientes que estavam indo para coletar exame. É assustador, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não têm essa noção de que não pode aglomerar. Né? Por mais que a gente queira, por mais que tá todo mundo de saco cheio, eu concordo, é Natal, ninguém aguenta mais, quer ficar com a família, quer ver os amigos. Todo mundo que a gente não viu o ano inteiro quer dar um abraço, mas não pode. Infelizmente, isso não pode acontecer aí. E é um preço até baixo, vamos colocar assim, a ser pago para se ter saúde e vida, né, depois. É que assim, uma coisa que a gente tem que pensar é que assim, por exemplo, eu posso ter Covid e em mim ser uma doença oligossintomática, ter sintomas leves ou mesmo não ter sintoma nenhum. Só que eu posso passar para outras pessoas. E essa outra pessoa que eu passar, exatamente, tem uma evolução desfavorável e a óbito. Só que eu acho que pior do que isso, da pessoa ir a óbito, porque assim, aquele caso era um caso ruim mesmo, que iria a óbito mesmo com toda a assistência de UTI que a gente tem agora. É que daqui a pouco a gente não vai ter a vaga. E a pessoa vai morrer sem assistência. Então, morrer sem assistência é uma coisa muito ruim. Né? Assim, é uma loteria, 1,5% de mortalidade, de letalidade. Então, se a gente vê, de cada 100 pessoas que positivaram, uma vai morrer. Mas ainda assim é uma vida, né? Exatamente, é uma vida. Só que você imagina as pessoas começarem a morrer porque não tem atendimento médico. Só que essa pessoa que morreu foi internada, foi para UTI, tentaram se fazer alguma coisa, fizeram pronação, entraram com oxigenoterapia, corticoide, entubaram. Entendeu? Então, assim, tentaram ainda fazer algo. E quando você chega no hospital e fala não tem vaga e você morre em casa, eu acho que isso é muito pior. Então, as pessoas têm que se conscientizar que o problema do aumento do número de casos nessa proporção que a gente está tendo é que os hospitais estão colapsando. Ou seja, não está tendo mais vaga nos hospitais. E aí as pessoas vão começar a morrer por falta de assistência. O que já está acontecendo em outras cidades. Responsabilidade é a palavra, né? Com certeza, é responsabilidade. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Viu?